Estava fazendo uma pergunta, uma enquete aí na internet. Estava fazendo uma pergunta, eu sou acostumado a estar respondendo perguntas na rede social sobre a questão, foi para, se eu não me engano, né? Foi na Praça da Sé, mas já aconteceu em vários lugares do Brasil, sobre som alto. Então, a gente vamos aqui, temos que ter uma resposta dentro do padrão, porque antigamente quando você era consagrado para ser pastor, na convenção você recebia, tá entendendo? Um manual das leis, tá entendendo? Das leis que regem o nosso país. Porque o pastor ele tem que conhecer leis espirituais e as leis cívicas, tá entendendo? Porque senão vai se complicar. Então não é que a gente vão aderir a algumas leis que vão contra a Bíblia, mas nós temos que ter o livro também da Constituição. Então vamos aqui sobre som alto. Nós vamos ver aqui dois pontos. É sobre exemplo. Você está dirigindo um culto e nesse dia de evento tem uma radiola. Como é que a igreja deve, tá entendendo? Se apresentar no meio de uma situação dessa. Aí vamos primeiro aqui, ó. O que a lei fala sobre pregar na praça? Tá bom, meu irmão? Estão dizendo que já está tendo perseguição no Brasil. Nós observamos aqui, ó. Eu vou dizer para você que as perseguições elas virão e o nosso socorro não vem do Oriente nem do Ocidente. O que eu não concordo é quando as pessoas querem classificar que a nossa liberdade depende de um partido A ou um partido B. Aí já é politicagem, é partidarismo, tá entendendo? E muita hipocrisia no meio dessa história. Mas vamos aqui. Então, na eleição passada, disse que a igreja ia ser perseguida. Aí toda eleição agora é esse mesmo episódio, essa mesma história. Então vamos aqui prosseguir. Eu só quero aqui abordar essas duas questões. Sobre a lei de som alto na rua e sobre exemplo, né? O pastor às vezes está numa situação complicada. Vai vir a Itamaraty e é dia de culto. Aí vamos ver como é que ele vai, né, se manifestar na história. Como é que ele vai ali agir, né? No meio de uma situação complicada como essa. Então vamos ver aqui. Ó. Primeiro, vamos ver o que a lei diz sobre som. Vamos lá. Aí depois vai falar sobre liberdade religiosa, certo? Vamos aqui então. Isso aqui é a lei federal, ó, regras gerais, ó, o limite de um volume, em média a 70 dBA, tá entendendo? Ó, turno, a duração de 6 a 22 horas, ou seja, das 6 horas até as 10 horas é permitido 70 dBA. Esse é o volume permitido. Aí prosseguimos aqui. Se a pessoa tiver com volume exagerado, passando desse horário de 22 horas, ele cometeu crime. No artigo 5.715, tá entendendo? Essa lei foi criada em 1993. Então, vamos aqui, ó. Feita geralmente de 1,20 m de altura, o volume, ó, de 5 ou 7 metros de distância da caixa. Então, aqui, não, eu quero dizer para você aqui, a gente vê também muita na de imprensa que hoje tem muitos movimentos surgindo. Eu vou dizer, não vou estar passando, porque na política, entendeu? Quando chega na eleição, uma parte dos evangélicos se torna amigos até dos católicos. Entendeu? Então, a política está apodrecendo o meio evangélico. É uma coisa triste, porque cristão, para mim, é aquele que segue Cristo. Tá bom? Então, com todo respeito, eu sei que católicos vão me ouvir, mas eu não considero a religião católica como cristã. Tá bom, meu irmão? Não é uma igreja cristã. Tá bom? Então a gente está vendo que estamos chegando num tempo complicado. Eu já vi aí deputados que são líderes evangélicos que chamam até espírita de irmão. Então é brincadeira. Aquele que não vive a palavra de Deus não são nossos irmãos, não. Tá entendendo? Então, tristemente, a política está fazendo uma mistura, uma coisa nojenta, tá entendendo? E é inaceitável. Prosseguimos aqui então. Então, a lei que está hoje na Constituição, tá bom? Se mudar, se um dia mudar, a gente vai fazer outro vídeo. Então, a lei que rege hoje, entendendo? Ela não proíbe ninguém de pregar na praça. Agora, é prudência, né? A pessoa tem que ser prudente, botar um volume, tá entendendo? Ali é um volume numa altura moderada. E pronto, pregar o evangelho com sabedoria, com entendimento. Tá entendendo, irmão? Que eu quero dizer para você, esse aí é o mistério.
Se você fazer as coisas com ordem e decência, jamais você vai ser barrado pela lei, porque a gente tem que respeitar a lei divina e a lei dos homens. Aí eu me lembro que Paulo diz, né? Que também a gente não pode, entendendo? Respeitar mais a lei dos homens do que a de Deus, que a de Deus é maior. Mas a gente tem que respeitar as leis, meu irmão. Então, se você viver com sabedoria e respeitar as leis federais, Deus vai estar te abençoando. Eu não estou falando de atualização da Bíblia, viu, meu irmão? Não vem com essa, não estou dizendo atualização da Bíblia. Estou dizendo leis que regem o país. Então, porque tem aí, eu vejo aí pessoas que querem ser um líder espiritual e ele quer desacatar a autoridade. Entendeu? Então, a Bíblia não nos dá autoridade para isso. Então, prosseguimos. Então, com certeza, o que eu observei é que aquele moço era de uma igreja neopentecostal e eles não estão analisando que eles estão perto de um hospital, tá entendendo? Então, de ambiente onde tem pessoas que não pode ter muito barulho na cabeça. Então, aí eles acham que estão certos. Mas não, meu irmão. A nossa liberdade é como eu vi um grande ditado de um filósofo, que ele disse assim, que a liberdade do homem, ela barra no direito do outro. Então nós temos que respeitar o direito do outro. E pronto, Deus vai estar abençoando poderosamente. Agora vamos aqui para liberdade religiosa, viu? Para você aí que está usando, entendendo? Argumentos falsos para dizer que a igreja vai ser perseguida, eu vou dizer algo aqui dentro do artigo. Para a igreja ser perseguida, tem que mudar o artigo sobre liberdade religiosa. E até agora, até o que eu conheço, tá entendendo? Essa lei ainda não foi adulterada. Então, enquanto ela estiver em vigor, a igreja é protegida. Tá bom, meu irmão? Para a igreja ser perseguida, essa lei tem que ser reformada. Entendeu? Tem que passar por uma reforma. Aí sim, a igreja pode ser perseguida se tiver uma atualização da lei. E até agora não houve. Então, essa perseguição aí que estão dizendo aí que está tendo no Brasil, ela é fake. Tem muitas pessoas que são rebeldes, querem estar desafiando autoridades. Ó, quando eu vi aquele negócio lá da manifestação das barracas na frente do quartel, aquilo é pataquada. E eu quero dizer para você que está ouvindo a gente aqui, não confunda as maravilhas do evangelho com esses movimentos aí, meu irmão. Esses movimentos é uma escória, é uma mancha, é uma vergonha no nosso meio, entendendo? Existem pessoas no nosso meio que são indignas de ser chamado de cristão, de evangélicos. Estão sujando. O Espírito de Deus que nos guia, ele jamais vai mandar você ir para a porta do quartel fazer manifestação. Isso é papel de jirico, papel de pessoas sem noção, que perderam. Eu quero dizer para você, enquanto o sol brilhar, a graça de Deus está sobre nós, tá entendendo? Então, se vem perseguição ou deixa de vir perseguição, meu irmão, nós estamos firmados na rocha. Não é político que vai cuidar da igreja, não, meu irmão. Nós não estamos na mão de político, nós estamos na mão do Senhor dos Exércitos. É Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida do povo dele. Então, vamos deixar desse negócio. Eu quero dizer para você, eu me lembrava aí a idolatria sobre Bolsonaro. Eu recordo de um texto na Bíblia, que tinha um rei de Israel, que ele já ia vazar, né? Ia pular o muro, capar o gato, como é o ditado maranhense, né? Aí então uma mulher apareceu e disse, me socorre, rei. E ele virou para ela, já estava em cima do muro já. Se o teu Deus não te ajudar, mulher, eu que pior. E ele já estava pulando o muro, fugindo da guerra, tá entendendo? E hoje eu vejo o seu Bolsonaro preso, tá entendendo? Em casa, né? Prisão domiciliar. Então, aquele homem, no momento, ele não tem condição de ajudar nem ele, nem a família dele, quanto mais o Brasil. Agora, eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que está no controle de tudo. E ele rege a casa, tá bom, meu irmão? Ele cuida dos seus filhos. Porque se Deus não cuidasse da gente, nós ia remover vários versículos da Bíblia. Um deles é o Salmo 91, que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, tá bom? Se nós estamos vivos até hoje, é porque Deus tem protegido seu povo. E tem um texto que eu amo, é um dos textos que eu amo na Bíblia. É um que diz assim, ora diga Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, os nossos inimigos tinham nos engolido vivo. Aí tem um certo pregador que ele diz mais, né? Teriam bebido o nosso sangue e comido a nossa carne. Então, meu irmão, quem protege o povo de Deus não é partido A e nem partido B. Aí eu quero dizer para você, eu vi um deputado aí que não fez nada. É evangélico ele, tá entendendo? Aí tá falando sobre a violência na Bahia. A Bahia, ela vai se tornar, ou se eu não me engano, já é, uma das cidades mais perigosas da América Latina. Era o Rio de Janeiro, hoje é a Bahia.
Tá bom, meu irmão? Aí durante os 3 anos atrás, ninguém falava sobre a situação da Bahia. Mas chegou o período político, vai começar as palhaçadas, tá bom? Vai querer se parecer muito de salvador da pátria. Mas nós sabemos que o nosso salvador é Jesus Cristo. Vamos agora aqui para a lei que pessoas tentam perturbar a nossa fé. Vamos ver então, que estão achando que não. Nós temos que entender os nossos direitos e os nossos deveres, tá bom, meu irmão? É isso aí que é o problema de muitas pessoas. Existem muitos líderes evangélicos que não sabem nem para onde vai a lei da Constituição, tá bom, meu irmão? Aí fica falando besteira. Porque se você for um transgressor da lei, tá entendendo? Você vai se responsabilizar pelas coisas que virão. Então a gente tem que ter ciência. Antes de eu pregar na rua, eu tenho que conhecer quais são as diretrizes, tá bom? Que me dão liberdade de fazer aquilo que eu quero. Porque eu não posso agir como rebelde e desafiar a polícia, desafiar o governador do estado, o prefeito. Isso não é espiritualidade, tá bom, meu irmão? Então, prosseguimos aqui. Vamos agora para a perturbação, né? A liberdade religiosa. Vamos ver aqui o artigo 5 ó, da Constituição. Todos têm direito de praticar sua fé. Aí, ó. Então, ninguém pode perturbar a nossa fé. Então, ainda não virou bagunça no Brasil, graças a Deus, viu? Se alguém botar um som, exemplo, como aconteceu com um amigo meu lá em Goiânia, um cara usado pelo inimigo, parou o som dele na porta da igreja e estava incomodando o culto. O pastor denunciou ele, a polícia levou ele, porque ele ali cometeu um crime. Vamos ver qual foi o crime que ele cometeu. Vamos aqui para frente? Ó, a perturbação sonora. Ó, tranquilidade. Aí multa e prisão de 15 a 3 meses. Eu acho que é pouco, só 3 meses. Tá bom? Para pessoa que perturba. Então, é poluição sonora. Tá entendendo? Aquelas pessoas que gostam de botar som alto meio-dia, incomodando a vizinhança. Isso é crime, meu irmão. Tá entendendo? Ó, limites permitidos. Ó, infração ambiental. E com multa e apreensão do equipamento. Da radiola. Se uma radiola estiver perturbando um culto evangélico, pode acionar a polícia pode prender os aparelhos da festa e acabar com o negócio, e o cara ainda vai ser atuado ainda numa multa legal, tá bom, meu irmão? E vareia a multa. E se ele reagir, tá entendendo? Pode ser até preso. Aí vamos aqui prosseguir. Ó, quando tiver alguma poluição, exemplo, alguém que quer perturbar a nossa fé, a gente pode gravar vídeo, áudio e apresentar à polícia, tá entendendo? Então vamos aqui prosseguindo. Ó, a Polícia Militar, ó, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, são os órgãos que cuidam sobre esse assunto aí. Viu? A Delegacia da Polícia Civil, aí tem que fazer o boletim de ocorrência, tá entendendo? E tudo bonitinho. Então é isso aí, porque, exemplo, o nosso culto começa das 7 às 9. Então, dentro da lei, qualquer movimento que tiver ali perto da igreja, parece que é 500 metros, tem que abaixar o som e aumentar, tá entendendo? Só depois que o culto termina. Então, como é que nós vamos dizer que nós estamos num país que, pensa não, essas leis ainda regem a nação, tá bom, meu irmão? Então tem muita coisa que acontecendo no Brasil, tá entendendo? É por falta de sabedoria e rebeldia. Tem muitos líderes rebeldes. É como o pastor da convenção estava falando. Tem pastor que está dirigindo uma igreja que ele não conhece nenhuma lei civil. Aí quando você vai falar disso, ele não, tem que conhecer a Bíblia. Isso aí é ignorância, tá bom, meu irmão? É falta de espiritualidade. Porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. E quem tem a paz de Deus jamais vai perturbar. Tá entendendo? Então nós temos que fazer as coisas corretas. Eu tenho certeza, se eu tiver de acordo com a lei, jamais a lei vai me coagir. Porque se ela me coagir, eu posso processar o poder. Tá entendendo? E pode ter certeza disso. Não é porque o cara é um ministro da justiça que ele não. Se ele vacilar com a lei, ele também vai responder. Assim que funciona. Porque se eu estiver dentro da lei, se levar, ó, me ouviu esse menino perguntando, mas levar o som. Então, se levar o som, era sinal que ele não estava dentro do padrão. Mas, irmão, foi apresentado um papel. Meu irmão, eu estou falando aqui dentro da lei. Então, tinha alguma coisa errada aí. Porque dentro da lei, a polícia não pode prender o som. Então tinha alguma coisa errada. E eu vou lhe falar, tem pastor que prega que parece que não é preciso isso. Na teologia a gente aprende uma coisa incrível, que é a lei da homilética, tá entendendo? Saber se expressar, tá entendendo? Saber falar, ter eloquência. Microfone a gente não bota dentro da boca porque não é sorvete, tá entendendo? Então a gente tem que ter noção das coisas, irmão. Quem opera é Deus. Deus faz as suas operações. Não precisa a gente querer fazer coisas que
é fazer enredo para coisa. Deus opera, então não é preciso gritar não, meu irmão. Tá entendendo? Como eu sempre digo, se nós trabalhamos, sermos prudentes, tá entendendo? Nós estamos no período de trevas, tá bom? Mas aqui o Brasil ainda não virou isso, tá bom? Isso aí é mais Likud, estamos chegando agora no tempo da eleição, estão querendo botar um cara aí que não tem transparência no evangelho, tá entendendo? Aí querem criar é que nem o pastor falou, e eu concordo com ele. Estão querendo criar um novo bezerro de ouro, tá bom, meu irmão? E infelizmente alguns crentes, né, hoje estão fazendo a igreja de curral eleitoral, né, que tristemente é uma realidade. Então, meu irmão, vamos deixar o evangelho, tá bom? O tempo da perseguição virá, tá bom? Mas não existe índice que vai começar agora em 2026. Então, vamos deixar de hipocrisia, vamos pregar o evangelho. Eu quero dizer para você, esses crentes que estão preparados para ser milionário, muitos deles não estão preparados para ser perseguidos. Eu aprendo algo com Paulo, tá entendendo? Que morrer ou viver, para mim é lucro, tá bom, meu irmão? Pode ouvir o que vier, tá certo? E nós vamos viver em Cristo, tá bom, meu irmão? Porque nós morremos em Cristo. É para isso que nós fomos chamados, tá bom? Então pode vir o que vier. A gente vai continuar, tá certo? Sendo cristão, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, porque toda eleição agora tem uma licutezinha. E aí? E se a igreja for perseguida? Você vai deixar de ser evangélico? Você vai deixar de ser cristão? Essa é a pergunta. Então, meu irmão, vamos olhar para frente. É que nem o irmão falou, nós temos que olhar para o alto, da onde vem a nossa redenção. E é isso aí, eu estou nem aí se vai vir perseguição. Nós vamos continuar orando, continuar buscando o Senhor, tá bom? E no tempo de crise, é o tempo que o povo mais busca Deus e haverá mais manifestação de Deus. Então, que venha perseguição, tá bom? Para muitos crentes sair do seu conforto, né? E começar a viver a realidade do Evangelho. Então, eu encerro minha fala com isso, a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu intuito aqui não foi denegrir ninguém, mas nós temos que falar a real. É como eu tenho um programa, né? É papo cristão sem lero-lero. Então é isso aí. Com nós não tem resenha, não. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.